Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem a você. Amém? Obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Oh Deus, ministra o nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Queremos pregar e ouvir a tua palavra, ó Pai, no temor e tremor do Senhor, ó Pai. Sabemos da seriedade, ó Pai, que é a pregação da tua palavra, Senhor. Santa e poderosa palavra. Então fala conosco, Deus. Transforma nessa noite, ó Pai. Cura nessa noite. Traz cura para o corpo, cura para a alma, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Nós pregamos no domingo passado e o título era Onde está Deus? E hoje nós continuamos nessa linha, e agora com o Salmo 13, e com o título Até quando, Senhor? Até quando? Será que o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Então você observa aqui que o salmista, ele está passando por momentos difíceis na vida. O salmista está passando aqui por angústia profunda. Ele está passando aqui por um período de sofrimento, um período onde há aquele sentimento de solidão, há aquele sentimento de abandono. E a postura do salmista é exatamente igual à nossa nesses momentos, não é? O que nós fazemos? Senhor, onde está o Senhor? Senhor, por que o Senhor não me respondeu até agora? Senhor, será que o Senhor não veio me socorrer? Não é essa a nossa postura? Sim ou não? Quando a tempestade vem e nós oramos e nós clamamos e a tempestade não passa, pelo contrário, parece que as águas estão subindo ainda mais. Já aconteceu com você? Você ora, você clama e parece que o problema está se agravando ainda mais, ao invés de ser resolvido, está se agravando ainda mais. Nesses momentos, nós somos tentados a o quê? Sermos tomados por uma angústia profunda, e nós começamos até a duvidar do amor de Deus. Sim ou não? E nós começamos a clamar, Senhor, onde está o Senhor? O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? O Senhor não liga mais para mim? E vão essas perguntas nessa linha aí. Essa é a postura, é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, Senhor, até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou sofrer? Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Triste, angustiado, sem esperança, sentindo sozinho, cheio de incerteza. E você ora e você busca, mas parece que Deus não está ouvindo você. Parece que Deus não está ligando muito para o seu sofrimento. Alguém já sentiu isso? Ou só eu? Alguém já passou por isso ou só eu? Momentos em que eu sempre falo, aqui todos nós sabemos que Deus está conosco. Todos nós sabemos, não é verdade? Mas às vezes aqui não confirmam que está aqui. Você sabe que Deus está com você, mas o seu coração, os seus sentimentos, então por que Deus não resolve esse problema? Então por que Deus não enxuga as minhas lágrimas? O fato é que muitas coisas podem nos fazer chorar nessa vida.
E nem sempre esse problema vai passar rapidamente. Muitas coisas podem me fazer chorar. Por alguns exemplos aqui, uma doença, por exemplo. Uma doença tem uma tendência muito grande de apagar o colorido da vida, é ou não é? A pessoa doente, às vezes fica ali impossibilitada de fazer as coisas, e aquela dor, aquilo vai tirando a sua alegria de viver. E se aquilo começa a se arrastar, e aquilo não melhora, você começa a fazer alguns questionamentos. Será que eu vou melhorar? Será que eu vou morrer com isso? Quanto tempo eu vou precisar continuar sentindo essas dores? O que vai acontecer comigo? São incertezas. E você fala: Deus, aonde está o Senhor? Por que o Senhor não me curou ainda? Por que o Senhor não resolveu essa questão na minha vida? Então, uma doença pode despertar essa tristeza no nosso coração e esses questionamentos. Uma perseguição, por exemplo, seja quando você é inocente, mas também quando você de repente fez alguma coisa de errado no passado. Falei isso aqui quarta-feira, e aquilo colocaram um rótulo em você, e nós somos especialistas em botar rótulo, não é assim? Vocês conhecem a passagem da mulher perdoada? Não? Vocês conhecem a passagem da mulher agraciada por Deus? Vocês conhecem a passagem da mulher da segunda chance? Não, né? Mas vocês conhecem a passagem da mulher adúltera. Ela continua sendo adúltera até hoje. Nós colocamos um rótulo nela. Ela não é mais adúltera, ela foi perdoada, restaurada. Ela não é, você poderia falar tranquilamente a passagem da mulher perdoada. Mas não, ela é a mulher adúltera. Bota um rótulo. O cara fez uma bobagem, traiu a esposa, tem 30 anos. O irmão adúltero tem 30 anos, o cara. Então, às vezes, uma coisa que você fez no passado, mas até hoje as pessoas ainda te perseguem, principalmente da família, não conseguem perdoar uma coisa, principalmente no casamento, uma coisa que a esposa fez há tanto tempo, ou que o marido fez há anos e anos, mas a esposa fica ali, trazendo aquilo ali. É uma perseguição, uma coisa ruim, que entristece a gente, né? Sempre jogando aquilo ali: ah, você fez isso, mas você é assim. Não, você não é assim, você foi, agora você mudou. Ou afinal de contas, a gente pode mudar ou não? Deus transforma ou não? Não é isso? Mas às vezes você recebe esse rótulo e acaba sofrendo esse tipo de perseguição. Paulo passou por isso. Paulo sofreu isso, né? Muitos estudiosos dizem há uma divergência, por exemplo, com respeito ao espinho na carne que ele orou e Jesus não tirou. Há uma divergência. Grande parte da igreja afirma que esse espinho era uma doença, mas também uma boa parte da igreja afirma que esse espinho era um outro tipo de sofrimento, e talvez a perseguição dos irmãos. Por que a perseguição dos irmãos? Porque Paulo recebeu o rótulo de quê? Perseguidor da igreja. O que ele era? Perseguidor da igreja. O que os estudiosos afirmam? Que Paulo perseguiu e matou muitos crentes. E agora ele vem dar uma de irmão? E agora ele vem dizer que agora é crente, que se converteu? Muitas pessoas, muitos cristãos duvidaram de Paulo até o fim da vida dele. E você observa a tristeza de Paulo, porque a vida de Paulo, quando ele se converteu, era se dedicar à igreja, mas grande parte da igreja olhava para o Paulo desconfiado. Isso machuca. Então, quando a pessoa começa a te acusar de uma coisa que você já fez, já resolveu, já pediu perdão, já passou. O próprio Paulo fala, né? Uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás no passado e avançando para as coisas adiante. Se você ficar agarrado naquilo que fizeram com você, você vai ficar agarrado no passado. E quando fazem isso com você, entristece ou não? Você quer ter uma nova vida com a sua esposa, com o seu marido, você quer restaurar a sua família, mas sempre aquela acusação, e você ora e fala: Deus, o que eu faço para a minha vida? O que pode acontecer comigo, com você? Cansaço.
Alguém que já cansou? Cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental. Você é cansado. Cansado de esperar a pessoa mudar e a pessoa não muda. Tem alguém aí que encaixa nisso aí? Cansado de orar pela transformação de um amado, de alguém da família, e a coisa não acontece. Cansado de tanta ingratidão que às vezes acontece. Alguém que já sofreu ingratidão? Pessoas que você ajudou e que você achava que podia contar, e na verdade quando você precisou não recebeu ajuda. A ingratidão, por exemplo, de um marido, uma esposa que dedica ali a vida a cuidar do marido e quando vê, recebe como um pagamento a traição do marido. Acontece isso? É o filho que depois da mãe e o pai darem a vida para cuidar do filho, o filho não é grato, o filho é ingrato, é rebelde, despreza os pais. É o irmão que você cuidou, que você abençoou e agora ele desonra a sua confiança. Ele trai você. Você sente isso como se dói o coração, dói ou não dói? Paulo também passou por isso. Ele sentiu isso na pele. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Esse Alexandre aqui, os estudiosos dizem que foi esse camarada aqui, esse Alexandre, que delatou Paulo, que entregou Paulo, o que resultou na prisão e morte do apóstolo Paulo. Traição. Isso machuca, isso dói o coração. 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, olha lá, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Paulo dedicou a vida para cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, abençoar os irmãos. Quando ele precisou de ajuda, olha lá, o que ele fala? Ninguém foi ao meu favor. Isso machuca, não machuca? Você dedica a sua vida para cuidar, você faz o impossível para abençoar, e quando você precisa de um socorro, de uma ajuda, ninguém, não apareceu um crente para falar: vocês estão sendo injustos, vocês estão acusando o homem de Deus. Paulo não tem culpa de nada, não apareceu um crente. Ele fala o quê? Todos me abandonaram. Que decepção, que tristeza. O momento que você mais precisa, aquela pessoa que você achava que podia contar, te traz essa decepção. Isso machuca, não machuca? E você começa a fazer questionamentos: Senhor, o que está acontecendo? Onde eu errei? Por que isso está acontecendo? Ou seja, são muitas as dificuldades. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que todas essas adversidades geram no nosso coração tristeza, angústia, incerteza. São momentos que você se sente sozinho. Está cheio de gente em sua volta, você se sente sozinho. Sua casa está cheia, mas você se sente sozinho. E em muitos momentos sentimos que fomos abandonados até pelo próprio Deus. Mas fala para o seu irmão: Deus não te abandonou. Deus é contigo. Ele não te abandona. Ele não é indiferente à sua dor. Lembra, domingo passado nós pregamos sobre Lázaro. O que aconteceu quando Jesus chegou e viu Lázaro morto e as irmãs chorando? O que Jesus fez? Chorou também. Depois ele ressuscitou, mas antes ele chorou. Sabe por quê? Ele não é indiferente à sua dor. Ele colhe as suas lágrimas. Meu irmão, Jesus ama você. Duvide de qualquer coisa, mas não duvide do amor de Deus. Qual o amor mais puro que nós temos aqui na terra, que nós conhecemos? Aqui na terra. Qual é o amor? Amor de quem? De mãe, não é? Dá uma olhada em Isaías 49:15. Vamos ver o amor de Deus. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas, ainda
que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Aleluia. Pode uma mãe abandonar um bebezinho que está mamando? É muito difícil, pode até acontecer, mas é muito difícil. Mas se acontecer, Deus não abandona você. Uma mãe que é muito difícil, porque o amor de mãe é o amor mais puro que nós conhecemos nessa terra. Não há amor maior nessa terra. Mas ainda que essa mãe abandone o seu filho, o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Ele nunca vai abandonar você. Fala para o seu irmão, Jesus chama demais. Jesus chama muito, Ele nunca vai deixar você. Ele está dizendo, eu não te abandonarei. Aleluia. Então muitas das vezes o sentimento vai dizer que você está sozinho, o seu coração vai dizer que Deus não está com você, mas é mentira do seu coração. O coração não é enganoso, que a Bíblia diz. Não creia nisso. Creia que Deus está com você. Ele nunca vai abandonar você. Mas que prova é essa, pastor? Que de tanto amor assim? Qual a prova que você me dá de que Deus me ama tanto assim? Ali. Olha lá. Está todo mundo vendo aí? É aqui, ó. A prova. Ele morreu por você. Quando você ainda era inimigo dele, Ele foi para a cruz para tomar os nossos pecados. Você quer prova maior? Não é só palavra. Ele se entregou por nós. Então, meu irmão, esse amor que levou Jesus para a cruz é um amor eterno. Não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus deixar de te amar. Exatamente como um pai e uma mãe. Tem alguma coisa que um filho faça capaz de fazer um pai deixar de amar um filho? Uma mãe? Pode ser um bandido. A mãe diz, é o meu filho. Ela vai reprovar as atitudes do filho, mas ela vai continuar amando. Ela não vai abrir mão do filho. Deus não vai abrir mão de você. Ele é seu pai, e mais, Ele é o pai perfeito. Nós, pais imperfeitos, cheios de pecado, não abrimos mão dos nossos filhos. Imagina um pai perfeito. Então guarda isso no seu coração. Deus nunca vai abandonar você. Então por que eu estou passando por dificuldades? São momentos que nós não entendemos, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Versículo 2 do Salmo 13. Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração? A cada dia, até quando o meu inimigo se exaltará contra mim? Uma tristeza, dia após dia. Um sofrimento que se renova a cada manhã quando você acorda. Uma coisa, você olha e você não consegue ver a solução daquilo ali. E você começa a perguntar, será que eu nunca mais vou sorrir na minha vida? Alguém já passou por isso? Passar por um momento tão difícil na vida e aquilo vai se arrastando, e você começa a pensar, será que eu nunca mais vou sorrir na minha vida? E você começa a achar que é o fim. E você começa a perder a esperança. E você começa a achar que não tem mais jeito. E você começa a achar que aquele sofrimento é para sempre. Já passou por isso? Ou de repente está passando? Será que eu vou sofrer para sempre, Senhor? Você quer que o próprio Deus te responda? Amém? Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, será que eu vou sofrer para sempre? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, tudo passa. Tudo passa. Creia nessa palavra. Tudo passa. A dor que você está enfrentando, o sofrimento que você está enfrentando, vai passar.
Toda noite passa, por mais escura, por mais fria que seja a sua noite, ela vai passar. E o sol vai voltar a brilhar na sua vida. Você vai voltar a sorrir. E Deus vai agir na sua vida. Você precisa crer. A tempestade que você enfrenta, não importa qual seja, Deus vem trazendo a solução para você. Como nós vimos no domingo passado, Jesus está vindo, trazendo a solução para mim e para você. O que nós temos que fazer? Resistir essa tempestade, até que Deus traga a solução. O que nós vamos fazer? Faça como Ana, chora no altar do Senhor. Ana vivia um impossível, uma tormenta, uma tristeza muito grande de não poder gerar filho, numa época que uma mulher só servia para cuidar da casa e para gerar filho. Uma mulher que não tinha filho era vista como amaldiçoada, envergonhada. E aquela mulher clama a Deus, vai molhar o altar de Deus com suas lágrimas. Ela não ficou reclamando pelas ruas, ela foi para o altar de Deus e orou com perseverança. E aí Deus trouxe um milagre sobre a vida de Ana. O mesmo Deus que operou em Ana é o Deus que está aqui. Ele não mudou, ele não perdeu o poder, ele continua o mesmo Deus. Então faça como Ana, no momento de tempestade, no momento de dor, no momento que você não está entendendo nada, permaneça no altar de Deus, porque é lá que vai chegar a solução para o seu problema. Não é em outro lugar, mas é no altar de Deus. Amém? Versículos 3 e 4. Olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quando nós falamos de inimigo, o salmista está dizendo aqui, né, acerca dos seus inimigos. Quando nós falamos de inimigo, às vezes o inimigo para a gente é aquele irmão que olhou para a gente de cara feia. Às vezes o inimigo é aquele vizinho que não fala com você, que bota lixo no seu portão. Às vezes o inimigo, você diz que o inimigo é aquele colega de trabalho que te persegue. Mas inimigo aqui, o salmista está dizendo que está correndo perigo de vida. Porque inimigo aqui está no contexto de guerra, de outros povos atacarem o salmista e acabar com a vida dele. Então o inimigo aqui, ele estava correndo perigo de vida, e ele está clamando a misericórdia de Deus. Meu irmão, você pode até correr perigo de vida, mas tem uma coisa: Deus está junto com você. Aleluia. Deus é contigo. E você está passando por um momento de dificuldade, feche os seus olhos, momento de ameaça, momento de incerteza, feche os seus olhos e diga: Deus é maior. Problema, tempestade gigante, eu te repreendo em nome de Jesus. Fala isso com autoridade, porque você é um servo de Deus. Você é um servo do Senhor, e Deus está com você. Pergunta ao seu irmão: você crê nisso, meu irmão? Se você crê, fica firme. A tempestade vai passar. Fica firme. Não é hora de se desesperar, não é hora de sair correndo. Eu já falei algumas vezes aqui: o leão, quando vai caçar, muitas das vezes ele sai, se bem que geralmente é a leoa que vai, né? O leão é um bicho sem vergonha, né? Ele fica lá esperando a leoa caçar. Mas quando ele vai caçar, aqueles bichinhos pequenininhos que estão dentro da toca, que o leão não tem como pegar porque está dentro da toca, está protegido, está no abrigo, não tem como o leão pegar. Sabe o que o leão faz? Ele dá aquele grito dele. Imagina um grito, um rugido do leão no meio da selva da madrugada, aquela coisa. Quando ele dá aquele rugido, os bichinhos ficam desesperados, batendo cabeça para lá e para cá. E sabe o que os bichinhos fazem? Por causa do desespero, saem da toca, saem da proteção, e o leão vai e pega. O desespero faz você sair da proteção de Deus. Fica quietinho na presença do Senhor. O altar
é o lugar do crente ficar. Amém? É lá que Deus vai te dar vitória sobre a tempestade. Você crê nisso? Olha o versículo 3. Vamos dar uma olhada no versículo 3 de novo, só o 3. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Olha aqui, ó. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Olha a linguagem do salmista. Ilumina os meus olhos. Já viu quando você olha para os olhos de alguém, você olha para a cara de alguém, você olha para os olhos e fala, ih, fulano não está bom não, fulano está ruim. Fulano está ruim. Porque você olhou nos olhos dela. O coração que fica ali maquinando, sofrendo, angustiado, ele é revelado pelos seus olhos. Quando você está angustiado, quando você está desanimado, quando você está meio que sem vida, isso resplandece nos seus olhos. É claro isso, é só olhar para os seus olhos. E o salmista está dizendo, Senhor, ilumina os meus olhos, me dá vida, restaura o meu coração, é isso que ele está dizendo. Muda, tira essa angústia de dentro de mim, me dá luz. Porque eu não quero continuar vivendo com esse olhar de peixe morto. Já viu o peixe morto como é que fica? Não quero continuar vivendo triste, cabisbaixo, derrotado. Meu irmão, você não é derrotado. Você é um filho de Deus. Como é que pode ser um filho de Deus e ser derrotado? Se você tem a vitória de morar no céu. Você pode não ter dinheiro, pode não ser rico, pode não ter um monte de coisa, mas você não é derrotado. Você a Bíblia diz que você nem é vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Dá para imaginar isso? Ser vencedor é uma coisa boa. Ser mais do que vencedor. A Bíblia fala isso. Então tem hora que a gente tem que falar, Deus, ilumina os meus olhos. Olha como é que está meu nome, como é que está minha vida, olha como é que está meu semblante. E faça isso. Você consegue perceber com muita facilidade quando você olha para o seu irmão. Se o seu irmão não estiver bem, os olhos mostram. E é uma coisa que a gente tem que procurar fazer dentro de casa, né? Olhar nos olhos da esposa, olhar nos olhos do marido, olhar nos olhos dos filhos, para perceber, porque às vezes tem alguém pertinho da gente sofrendo e a gente nem percebe. É correria, tem que fazer isso, fazer aquilo, tá? Correria não vai te levar para lugar nenhum. Quando você morrer, vai ficar tudo por aí. Acho engraçado quando a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o negócio não acontece. Você vai morrer, as coisas vão continuar acontecendo, rapaz. Que história é essa que se você não for, não vai acontecer? Não, eu não posso ficar em casa, não, eu tenho que ir lá, porque você vai morrer, as coisas de bobear, vai entrar uma pessoa melhor do que você lá no seu lugar. Dá prioridade para o que é realmente prioridade. Deus, sua família, seus amados. Olha nos olhos, vê se tem vida. Olha para os seus olhos. Às vezes a gente cuida de um monte de gente, mas esquece de cuidar de nós mesmos. Dá uma olhada no espelho, vê como é que está o seu zoinho. Tira o óculos, dá uma olhadinha. Vê se está bem borocoxo. Se está feliz. Isso é sério. Versículo 5. Aqui é o versículo que me chama mais atenção, o versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça. Pode deixar parado aí, Thalita. Quanto a mim, confio na tua. O salmista está sofrendo, o salmista está passando por dificuldade, o salmista está chorando, mas o salmista confia na graça do Senhor. Aleluia. Você confia na graça do Senhor? Aleluia. Porque quando você confia na graça do Senhor, você segue em frente. Quando você confia na graça do Senhor, você levanta a cabeça. Eu vou perguntar de novo, você confia na graça do Senhor, amém ou não? Amém. Você confia que Deus está cuidando de você? Amém. Mesmo nesse momento que você está chorando aí? Amém. Você confia que Deus luta por você? Amém. Essa é a diferença do ímpio para o justo. O justo, o ímpio se desespera. O justo crê.
Essa é a diferença. Vai mandar dois embora, um ímpio e um justo. Os dois precisam trabalhar. O ímpio se desespera, o justo crê. Deus vai abrir uma porta nova para mim. O justo crê. O ímpio e o justo, os dois recebem o mesmo laudo. O ímpio se desespera, o justo crê. Deus pode me curar. Aleluia. Eu confio na graça do Senhor. E eu vou perguntar de novo: você confia na graça do Senhor? Aleluia. Então levanta a cabeça, Amém, Jesus. olha para frente e Aleluia. creia no cuidado de Deus. Eu sempre cito essa passagem aqui, Provérbios 3,5. Eu lembro que eu preguei isso aqui muito tempo lá na casa do Jedson. Provérbios 3,5, que diz o quê? A gente deve até saber, já de tanto falar, né? O que diz Provérbios 3,5? Hã? Confia no Senhor de todo o seu coração. Olha, os caras já me ouviu várias vezes falando isso aí. É confiar em Deus de todo o seu coração. Aleluia. E duvidar daquilo que você está vendo. Duvidar do laudo, duvidar do problema, duvidar do impossível, duvidar da ameaça de morte na sua vida. E crer em quem? No Senhor. Aleluia. Isso é confiar na graça de Deus. Esse versículo 5 me chama muita atenção, de Salmo 13. O que aconteceu com Moisés? Está lá trazendo o povo, chega lá diante do Mar Vermelho, não tem como passar, se ficar parado, vem Faraó para matar. O povo fica desesperado. O que Moisés fala? Fiquem tranquilos e vejam o livramento do Senhor. Por quê? Porque Moisés confiava na graça. Aleluia. No Antigo Testamento tinha graça? Sempre houve graça. O fato de Deus nos criar é a manifestação da graça. Moisés confiou na graça de Deus. Quem confia na graça de Deus, de novo eu te pergunto, amém? Amém. Então fica tranquilo. Aleluia. Você confia na graça? Amém. Fica tranquilo. Aleluia. E veja o livramento do Senhor na sua vida. Creia que Deus está cuidando de você. Olha a parte B do versículo 5. Confira que o meu coração se alegre na tua. O salmista está crendo e acreditando, embora ele esteja correndo perigo de vida, embora ele esteja vivendo angustiado, embora ele esteja ali cheio de dificuldade, ele ainda consegue se alegrar em Deus. Essa alegria, sabe o que é? Essa alegria é fruto da confiança na graça. Você está passando por dificuldade, mas você confia tanto em Deus, que mesmo no momento de sofrimento, você ainda consegue se alegrar no Senhor.